Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso curso de Microsoft Excel, nosso módulo de Excel 2019. E agora nós vamos para uma aula um pouco diferente. Nós vamos introduzir a ideia de lógica antes da gente poder começar a ver as funções de lógica. Então, você já estuda lógica, provavelmente, em raciocínio lógico, né? É uma matéria comum aí em vários concursos e de vez em quando a gente tem alguns problemas ou algumas dores de cabeça com raciocínio lógico. Então, eu vou apresentar um pouco de lógica, com base naquilo que você provavelmente já viu em raciocínio lógico, e para poder introduzir as funções lógicas, a função e, a função ou e, claro, a função se. São três funções que usam a noção de lógica e precisam que a gente conheça bem isso aqui, beleza? Então, vamos prosseguir com lógica aqui. Tudo começa com o seguinte, eu vou começar com um conceito que é básico para a lógica, é o conceito de proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença, ou seja, uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Você já sabe algumas características sobre uma proposição. Por exemplo, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode. E também não pode ser outra coisa além de verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro valor. Então, você já sabe, uma proposição. O que é uma proposição? Uma sentença, uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro valor, não pode ser outra coisa além de verdadeira ou falsa. Não existe verdadeira, falsa ou talvez. Verdadeira, falsa e quem sabe. Não existe. É só verdadeira ou falsa. E ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se uma coisa ela é verdadeira, ela com certeza não é falsa. Se uma proposição é falsa, ela com certeza não é verdadeira. Sempre se fala isso em professores de raciocínio lógico, sempre dizem isso. Perguntas não são proposições. Então, perguntas não são consideradas proposições. Vamos imaginar uma pergunta aqui, vamos escrever uma pergunta aqui. Essa pergunta é: qual é a cor da camisa de João? Pronto, isso é uma pergunta. A própria expressão, sem ser uma pergunta, a cor da camisa de João é. Isso aqui não é proposição, porque afinal de contas, tanto para uma quanto para outra, a gente pode admitir vários complementos, várias respostas, mas nenhuma dessas respostas é falso ou verdadeiro. Então, qual a cor da camisa de João? Azul, verde e amarela. A cor da camisa de João é azul, verde e amarela. Ou seja, isso tudo, nem essa frase aqui de cima é proposição, nem essa frase aqui de baixo é proposição. Porém, esta frase, que eu vou corrigir aqui, ela é proposição. A cor da camisa de João é azul. Pronto. Esta expressão, ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa. Ok? Portanto, eu sei que a cor da camisa de João é azul. Estou falando isso, eu estou anunciando isso. A cor da camisa de João é azul. Se você analisar para a cor da camisa de João, vai perceber se essa expressão é verdadeira ou se essa expressão é falsa. Mas o fato de ela poder ser verdadeira ou falsa me permite deduzir que isso aqui é considerado uma proposição. Ok? No caso do Excel, a gente faz proposições do mesmo jeito como nesta frase. Esta frase fez uma proposição porque ela pegou um valor, a cor da camisa de João, e comparou com outro valor, azul. Então, ao dizer que a cor da camisa de João é azul, eu estou fazendo uma comparação. E atenção, pessoal, é justamente fazendo comparação que a gente constrói proposição. Fazer comparação é isso. É construir proposições, a gente constrói fazendo comparação. Por isso, se você lembrar bem,
A gente no Excel, quando vai fazer proposição, a gente vai fazer, vamos usar os operadores de comparação. Lembra quais são os operadores de comparação? Sinal de maior, sinal de menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. A gente já viu quais são os operadores de comparação. E a gente usa operadores de comparação. A gente vai usar operadores de comparação para fazer proposições. Proposições são o que nós chamamos de operações lógicas. Nós aprendemos que existem certos operadores, sinal de mais, menos, vezes, circunflexo, barra para dividir. Esses operadores, eles são chamados de operadores aritméticos. Porque o que é que eles fazem? Eles fazem operações aritméticas. Vamos dar um exemplo agora na diferença entre operações aritméticas e operações lógicas. Operações aritméticas e operações de comparação. Vamos dar uma olhada nisso agora? Vamos dar uma olhada nisso nesse momento. Você está no Excel, você pode fazer uma operação aritmética como, por exemplo, igual o que está na célula B2 mais o que está na célula B3. Isso é uma operação aritmética. Isso vai dar um resultado aritmético. 80 mais 40, 120. Ok, outra operação aritmética igual 80 menos o que tem na célula C5. 80 menos 50 vai dar 30. Isso também é uma operação aritmética. Agora perceba o que eu vou escrever agora. Neste momento eu não vou usar o operador, aqui em cima eu usei o operador de mais. Nessa operação eu usei o operador de menos, o operador de subtração. Só que agora, nesse momento, eu vou usar um operador lógico. Preste bem atenção a isso. Vou usar um operador lógico. É o que eu vou escrever nesse momento. Veja só, igual 80 é maior do que 40. O que tem em C3 é maior do que o que tem em C2. Isso aqui não é uma operação aritmética. Eu não vou fazer um cálculo matemático. Isso aqui é uma proposição. Uma proposição. Eu estou propondo que C3 é maior do que C2. Essa proposição só pode dar dois resultados, ou verdadeiro ou falso. E claro, pela análise que eu posso fazer aqui, que você pode fazer também, C3 é maior do que C2. Então isso é verdade. Isso é verdadeiro. Olha o que acontece quando você faz uma proposição no Excel, uma operação lógica. O Excel diz que é verdadeiro. Vamos fazer uma que dê falso? Por exemplo, a célula C5 é menor que o que tem na célula B4. O valor que tem em C5 é menor do que o valor que tem em B4. Óbvio que isso é uma proposição também. É uma proposição, eu estou propondo que C5 é menor do que B4. Só que o resultado disso é falso. Então estes são justamente os dois valores que uma proposição pode dar. Os únicos resultados possíveis de uma proposição são verdadeiro e falso. Proposição é isso. João, você usou dois sinais aí. Você usou dois sinais, o sinal de maior nessa aqui e o sinal de menor nessa aqui. Podemos usar aqueles outros? Claro que podemos usar aqueles outros. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. C3 é maior... Vou tentar aqui. C3 é maior do que B2. Certo? Atenção para o que está escrito aqui. O valor que tem em C3 é maior do que o valor que tem em B2. Falso ou verdadeiro? A resposta, falso. Por quê? Porque 80
não é maior do que 80. Ó, escrever isso aqui, 80 é maior do que 80. Isso aqui está falso. Por quê? Porque 80 é igual a 80. Então, nesse caso, ó, C3 é maior do que B2? Falso. Agora, se eu usar este sinal aqui, C3 é maior ou igual a B2? Maior ou igual assume que a igualdade também é verdadeira, a igualdade também é válida. Então, ao dizer que C3 é maior ou igual a B2, 80, eu estou dizendo aqui, em outras palavras, que 80 é maior ou é igual a 80. 80 é maior ou igual a 80? Verdadeiro. Então, a resposta lá que vai aparecer, verdadeiro. Vamos de novo, vamos testar aqui de novo, né? Eu tenho aqui, vamos pegar um outro valor, né? C5 é menor, né? C5 não, vamos lá. C1, C1 não, é C2 ali. C2 é menor do que B3. 40 é menor do que 40? Não, porque 40 é justamente igual a 40, então não é menor. Quando a gente der um Enter aqui, ó, falso. Agora, se eu alterar isso aqui dizendo, olha, C2 é menor ou igual a B3. Opa, então eu estou dizendo aqui que 40 é menor ou é igual a 40. Beleza, isso é verdade. Certo? Isso aqui é verdade. Da mesma forma que se eu fizesse assim, ó, 20 é menor ou igual a 40. Sim, por quê? Porque 20 é menor do que 40. Então já seria, isso aqui seria verdadeiro, assim como isso aqui também é verdadeiro, porque 40 é igual a 40. Tá? Então, menor ou igual, considera verdadeiro se for menor ou se for igual, né? Então, verdadeiro. Ok? Vamos ver outra. Né? Ó, C2 é igual a B3. C2 é igual a B3. Só um detalhe para o Excel que é importante. O primeiro igual não é um sinal de comparação. O primeiro igual é para dizer que o que eu estou escrevendo é uma fórmula, é um cálculo, tem que ser calculado. Então lembra que para iniciar uma fórmula no Excel a gente tem que começar com o sinal de igual. Agora, este segundo sinal de igual que está aqui, ele está comparando, então ele é um operador de comparação. Ele está comparando se C2 é igual a B3. Ok? Então, este igual daqui é sim um operador de comparação. Apenas o primeiro igual que se escreve é o igual que inicia a fórmula. E o operador de comparação, o igual, que está entre o C2 e B3, ele está dizendo o seguinte, olha, eu posso conferir, eu posso confirmar que a célula C2 tem um valor igual à célula B3. Aí se você vier analisar aqui, ó, C2 tem 40, B3 tem 40, então verdadeiro. O resultado deste cálculo aqui é verdadeiro. E se eu quiser comparar, ó, C2 é diferente de B3? O valor que tem em C2 é diferente do valor que tem em B3? O sinal de diferente é escrito dessa forma. Lembrando, o sinal de diferente não é escrito assim. Porque isso aqui não existe no seu teclado, não dá para escrever isso aqui. Certo? Então, é assim que o Excel entende o sinal de diferente. E claro, como a gente pode ver aqui, 40, o que eu estou dizendo ali, se analisar C2 e B3, 40 é diferente de 40, essa alegação é falsa. Portanto, a nossa expressão aqui é falsa. O resultado dessa proposição vai dar falso. Ok? Pronto, algumas brincadeiras com lógica. Então, vimos o quê? Vimos que quando usamos operadores de comparação, um desses 6 operadores, nós estamos criando uma proposição. Né? Então, ó, quando usamos uma expressão com um dos operadores de comparação, estamos criando uma proposição no Excel. Uma proposição. Ó. E a proposição é, como a gente já viu, uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa. Beleza, continuando aqui.
Eu queria lembrar vocês do raciocínio lógico que a gente tem algo do seguinte tipo, ó. Maria é médica e João é enfermeiro. Atenção para isso. Isso é uma proposição. Vamos chamar de proposição 1. Isso aqui é uma proposição. Vamos chamar de proposição 2. Agora, o total do uso deste conectivo aqui, nós temos um conectivo aqui, que é o conectivo I, que conecta as duas proposições, faz com que isso aqui seja uma proposição 3. Então, tudo isso, as duas proposições conectadas pelo E, então esse E aqui é um conectivo, fazem com que exista uma proposição maior. É claro que cada proposição pode ser de um jeito. Por exemplo, a P1 pode ser falsa, a P2 pode ser verdadeira. Agora, veja a lógica. A P3, pela lógica do que está escrito aqui, a P3 só pode ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, eu teria que levar em consideração o seguinte, veja, a expressão Maria é médica. Vamos analisar a primeira? Maria é médica. Isso pode ser falso e isso pode ser verdadeiro. A segunda proposição, João é enfermeiro. Isso pode ser falso e isso pode ser verdadeiro. Mas olha a lógica da proposição inteira. Maria é médica e João é enfermeiro. Minha gente, essa lógica é básica. Eu só posso dizer que essa expressão inteira é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, se eu digo, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos começar com o seguinte pressuposto. Maria é dentista. Maria é dentista. Então significa que essa proposição aqui já é falsa. São da área de saúde, mas médico é uma coisa, dentista é outra. Ok, então essa proposição já é falsa. Se essa proposição é falsa, como é que a proposição grande pode ser verdadeira? Maria é médica e João é enfermeiro. Uma delas é mentira. Então, a totalidade é mentira. Eu só posso ter essa P3, que é o total das duas, verdadeira, se as duas forem verdadeiras. É isso que significa o I. Minha gente, é isso que significa o I. Já imaginou se eu pergunto para você? Ó, eu pergunto para você. E aí? E Maria e João, como estão? Aí você faz, Maria é médica e João é enfermeiro. Bom, eu vou considerar que isso é verdade. Eu vou considerar, não sei, mas eu vou considerar que isso é verdade. Mas para eu considerar que isso é verdade, eu tenho que considerar que Maria é médica, é verdade, e que João é enfermeiro, é verdade. Eu só posso considerar uma frase grande que tem o conectivo E verdadeira se as duas forem verdadeiras. É isso que significa o I. Eu não preciso nem ir para o raciocínio lógico. Não, você aprendeu isso falando. Gente, isso é língua portuguesa. Língua portuguesa. Está chovendo e eu tenho que estudar. São duas verdades. Para que tudo seja verdade, são duas verdades. Agora, se não estiver chovendo, então o que eu disse foi mentira. Está chovendo e eu tenho que estudar. Por que você não veio para a festa? Aí você, porque está chovendo e eu tenho que estudar. Aí você olha para o céu e fala, não está chovendo, você está mentindo. A frase total não pode ser verdadeira se as duas não forem verdadeiras com o I, certo? O I é isso. E o OU, nós temos também um outro conectivo, que é o conectivo OU, que eu vou mostrar para vocês agora, né? Volta. Ok. Ó. Se você colocar um conectivo aqui, OU, certo? Você vai continuar tendo duas frases. Você tem aqui a proposição 1 e a proposição 2. Certo? E aí você tem uma proposição 3. Essa grandona aqui, que contém as duas proposições, é uma proposição 3. Certo? Ora, Maria é médica ou João é enfermeiro.
Se eu pedisse a você, me fala do João e da Maria. Ah, cara, eu não sei. A Maria é médica ou o João é enfermeiro, uma coisa dessa. Então veja como a frase fica diferente. A Maria é médica ou o João é enfermeiro, uma das duas. Significa que, vamos supor que Maria é dentista, então isso aqui é falso. Vamos supor que a Maria é dentista, portanto isso aqui é falso. Mas vamos supor que o João é enfermeiro realmente, então isso aqui é verdadeiro. Se uma delas for verdadeira, ligadas pelo ou, então a proposição 3 é verdadeira. Ó, a proposição que é criada pelo ou, a proposição que é criada pelo conectivo ou, ela será verdadeira se pelo menos uma das duas for verdadeira. Certo? Você já viu isso, inclusive, você já viu tabela verdade do e e do ou, né? Você tem aqui uma tabela, ó. A tabela verdade, o professor fala isso muito, né? Ó, tan, tan, tan e tan. Então vamos lá, proposição 1, proposição 2 e a proposição 3, quando a gente usa o conectivo e. Quando a gente usa o conectivo e, aí nós temos o seguinte, ó, se a proposição 1 for verdadeira e a proposição for verdadeira, então a proposição 3, que é formada pelo e, P1 e P2, ela é verdadeira. É o único caso em que ela é verdadeira. Ó, ela só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então a P3 é falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, então a P3 é falsa. Se as duas forem falsas, essa aqui é falsa também. Então, só é verdadeiro, ó, no E, só é verdade se todas forem verdade. E aí você tem o ou, né? A tabela do ou é o seguinte, a tabela do ou está aqui. A tabela verdade. João, eu acho esse assunto tão chato. É, tem gente que acha, né? Mas tem que estudar, né? Vai ficar se preocupando se é chato ou se não é chato, tem que estudar. Então você tem aqui, ó, a tabela verdade, você tem a proposição 1, a proposição 2 e, claro, a proposição 3 construída com o ou. E o que é que você vai ter? Você vai ter o seguinte, se a P1 for verdadeira e a P2 for verdadeira, então a P3 é verdadeira. Se a P1 for verdadeira, a P2 for falsa, a P3 é verdadeira. Se pelo menos a P2 for verdadeira, então a P3 é verdadeira. Se as duas forem falsas, aí sim o ou é falso. Perceba, quando você usa ou, você sabe que só é falso se todas forem falsas. Simples. Acabou. Não tem o que fazer. Esse é raciocínio lógico. Você já viu isso daí, talvez. Certo? O que eu quero que você entenda é que não é necessário... Ah, meu Deus, o raciocínio lógico é difícil. Gente, isso é português. Português, logo. Português, né? O cachorro é grande e o gato é feroz. Isso aqui só vai ser verdade se o cachorro for grande, ou seja, se isso é verdade, e se o gato é feroz. Ou seja, se isso for verdade. Portanto, a grande só é verdade se as duas pequenas forem verdade. É isso que significa o i. Agora, quando você escreve no ou, né? Quando você escreve no ou, o cachorro é grande ou o gato é feroz. Para que isso aqui seja verdadeiro, basta que uma seja. O cachorro é grande, falso. Não invalidou ainda. O gato é feroz, verdade. Bom, se isso for verdade, isso aqui é verdade. Porque o ou não é exigente, basta que uma delas seja verdadeira. Ok? Agora, a gente pode ver duas funções no Excel que fazem e ou. As duas funções são justamente a função e, você vai escrever no Excel igual e, vai colocar uma proposição 1, depois uma proposição 2, e quantas proposições você quiser, certo? Vamos chamar aqui de proposição N. O que é que significa a função e? Ela retorna verdadeiro se todas forem
verdadeiras. Só isso, ela retorna verdadeiro se todas forem verdadeiras. E nós temos a proposição ou. A proposição ou, que você vai fazer, a função ou. Função ou, P1, proposição 2, ou proposição N, você coloca quantas você quiser. Ela retorna falso se todas forem falsas. Então, ó, a proposição, a função E, ela normalmente retorna falso. Normalmente ela retorna falso, porque se uma for falsa, basta uma para ser falsa que a resposta é falsa. E a função ou, ela normalmente retorna verdadeiro. Ela só retorna falso se todas forem falsas. Mesma noção que a gente acabou de ver agora há pouco. Quer ver? Vamos lá. Vamos brincar com a função E e com a função OU, né? Então a gente já sabe. Olha o que eu vou fazer. Vou escrever aqui E. Eu quero saber se 80 é maior do que 40 e se 40 é menor do que 20. Olha só, eu tenho aqui duas proposições separadas pelo ponto e vírgula. Eu tenho aqui a proposição 1 e a proposição 2. E eu tenho uma grande proposição, que é essa aqui, que eu vou chamar de proposição 3, que ela é o resultado do E. É como se eu dissesse P1 e P2, porque ó, a função que eu estou usando é justamente a função E. Então, B2 é maior do que C2? B2 é maior do que C2? Verdade. Ó, isso aqui é verdadeiro. Então, nós temos aqui um verdadeiro. Verdadeiro e... Aí, olha só. B3 é menor do que B4? B3 é menor do que B4? Falso. 40 não é menor do que 20. Então, nós temos aqui, nós estamos diante de uma proposição que está dizendo verdadeiro e falso. Bom, se eu estou com verdadeiro e falso, não pode ser... A P3 tem que ser falsa. Estamos com um E aqui. O E só é verdadeiro se todas forem verdadeiras. Portanto, verdadeiro e falso vai dar falso, como está aqui mostrado para vocês. Ó. Deu falso. Ah, mas se eu mudar isso aqui, vamos lá, se eu mudar isso aqui e disser que B3 é maior do que B4, 40 é maior do que 20, também verdadeiro. Então nós temos agora duas verdadeiras. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. E a função OU, olha só, a função OU. Ou B3 é maior do que C3, B2 é maior do que C2, ou 20 é maior do que 50. Bom, aqui nós temos também duas proposições, né? Aqui nós temos essa primeira proposição, P1, ou essa segunda proposição, P2. Ok. B2 é maior do que C2? B2 é maior do que C2? Verdadeiro. Então, essa primeira aqui é verdadeira. Ou B5 é maior do que C5? B5 é maior do que C5? Falso. Então, essa segunda aqui é falsa. Agora, quando você faz verdadeiro ou falso, basta que uma seja verdadeira. O resultado disso aqui é verdadeiro. Ok? Então, você vai chegar aqui, ó, verdadeiro. E para tornar falso, tem que ser tudo falso. Então, ó, essa aqui já é falsa, eu vou transformar essa aqui em falsa também. Então, olha só. B2 é menor do que C2? Falso. Essa primeira aqui é falsa. B5 é maior do que C5? B5 é maior do que C5? Falso. Ou seja, essa segunda aqui é falsa. Isso é uma função ou. Então, estamos escrevendo algo falso ou algo falso. Falso ou falso, não tem nenhuma verdadeira. Então, o resultado da P3, que é a expressão inteira, né? A P3 é a proposição principal, é falsa. Portanto, falso ou falso dá falso. Ok?
Nós já vimos algumas questões de prova usando e ou. E vamos adiantar um pouquinho. Dá para fazer e ou com mais de duas proposições? Dá. Você bota e, proposição 1, ponto e vírgula, proposição 2, ponto e vírgula, proposição 3, ponto e vírgula, proposição 4. E só vai ser verdadeiro se todas as 4 forem verdadeiras. Se tiver só uma falsa, a função e vai dar resultado falso. A mesma coisa com a ou. Ou, abre parêntese, proposição 1, proposição 2, proposição 3. Olha, o seu material ele está muito rico sobre a função e a função ou. No material, a função e a função ou são apresentadas depois da função se, certo? Apenas depois. Mas você pode ler agora, se você quiser, você pode ler. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar só com a função se. E aí nós vamos ver que é possível na função se usar a função e, usar a função ou também, ok? Então, daqui a pouquinho a gente chega no nosso próximo vídeo com a função se. Eu precisava apresentar essa noção de lógica para vocês, porque a gente vai usar proposição lá na função se. Beleza? Grande abraço, fica com Deus. Até nosso próximo encontro.